Queridos alunas e alunos, professora Cristina mais uma vez com uma videoaula e desta vez multiplicando ciências. O tema de hoje é a estrutura da Terra. Quando pensamos em planeta Terra, pensamos somente na parte onde nós conseguimos pisar. Mas, na verdade, o planeta Terra não é constituído somente por essa parte que vocês estão vendo na imagem. O planeta Terra, a sua estrutura, é sustentada em 4 ambientes que interagem uns com os outros em total dependência. O primeiro deles, a litosfera, essa porção sólida onde nós pisamos. Depois a atmosfera, biosfera e hidrosfera. A camada mais sólida e o interior do planeta são divididos em crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Veja a imagem a seguir representando. A imagem também nos mostra a atmosfera, que ao redor do planeta constitui a camada gasosa. Quais são as características do manto? É uma das camadas, que está logo abaixo da crosta terrestre. Começa 30 quilômetros abaixo e chega até 2.900 quilômetros. Sua temperatura é muito alta, 2.000 graus. Com isso, as rochas que compõem o manto, elas estão derretidas no estado pastoso, que é o magma. O magma, quando extravasa na cratera de um vulcão, recebe o nome de lava. E o núcleo? Essa parte é pouco conhecida, mas alguns dados que já se pôde averiguar foi que a sua constituição é principalmente de ferro e níquel. Subdivide em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno chega a uma extensão de 2.250 km, chegando a 3.000 graus. O núcleo externo, 1.220 km e atinge uma temperatura de 6.000 graus. Mais uma vez, uma imagem mostrando a estrutura, Então, aqui a camada mais superficial é a crosta. Logo abaixo da crosta, o manto. Logo abaixo do manto, o núcleo externo. E, por fim, o interior, que é o núcleo interno. A crosta também é chamada de litosfera, é a superfície do planeta onde nós vivemos. Ela é composta por rígidos blocos chamados placas tectônicas. É formada por rochas e minerais e é uma camada fria e a mais fina em relação às demais, que é o manto e o núcleo externo e o interno. A sua espessura chega no continente até uma média de 90 quilômetros e no solo abaixo dos oceanos 8 quilômetros. Lembrando, alunos e alunas, que espessura significa grossura. As rochas que constituem a litosfera são magmáticas, sedimentares e metamórficas, que nós aprofundaremos no estudo delas numa outra videoaula. Aqui uma imagem das placas que constituem a crosta terrestre, então as chamadas placas tectônicas. Entre o encontro dessas placas tectônicas é onde surgem os vulcões, e quando essas placas tectônicas se movimentam, surgem também os abalos sísmicos, que são os terremotos. Quando o abalo sísmico é no mar, no oceano, aí forma o tsunami que invade o continente. Então, observem que aqui nessa região do Oceano Pacífico, à direita de vocês, nós temos aí então o que chama Círculo de Fogo do Pacífico. É um local com atividade vulcânica intensa e muita movimentação das placas tectônicas. Então, em todos esses locais, veja a legenda, que tem esse íconezinho em vermelho, representa os vulcões. E as linhas pretas, as placas tectônicas. E as setas mostrando
a movimentação, o sentido da movimentação delas, porque elas estão em constante movimento. A hidrosfera, que é a outra porção que constitui o planeta. Então, é 70% da superfície de água que está no planeta. Então, essa camada de água está nos lençóis freáticos, nos lagos, rios, mares, oceanos e as águas glaciais, que são as calotas polares. Só de oceanos são 97% de água da Terra. Os outros 3% é que são o que a gente chama de água doce, sendo que desses 3%, a maior parte, 68%, está na forma de gelo nos polos. A distribuição da água no planeta mais uma vez, né? Então, vocês podem visualizar aqui nessa região, ó, que a maior parte é de água salgada. Água doce, 2,5%. Ampliando aqui a parte da água doce, então também a maioria é água congelada. Então, uma pequena parte nós temos de águas que nós utilizamos, 0,3%. 29,9% são as águas subterrâneas que estão debaixo do solo e algumas águas, por exemplo, barrentas que formam os pântanos. A atmosfera é a camada gasosa que envolve o planeta. Então, a composição da atmosfera é, na sua maioria, gás nitrogênio, 78%, 21% oxigênio e 1% gás carbônico, que também é chamado de dióxido de carbono, os chamados gases nobres, conforme a imagem está mostrando o argônio, e vapor de água. Então, na atmosfera, esses gases são vitais para nós. O gás carbônico, as plantas realizam fotossíntese com ele, o oxigênio, o nitrogênio, muito vitais para todos os seres vivos. Então, conforme, acabei de falar, é extremamente importante para a vida na Terra. Sua extensão daqui da superfície até o seu finalzinho é uma média de 1.000 quilômetros. Qual é a função da atmosfera? Então, contém gases vitais, filtra a radiação solar. Nós temos a camada de ozônio, que retém aquela radiação solar nociva que poderia nos provocar câncer de pele. Mantém a temperatura média. A presença da atmosfera retém calor aqui, fazendo com que o planeta fique aquecido. Esse fenômeno chama efeito estufa e nos protege também contra os impactos de meteoro. Agora, a biosfera é onde está distribuída a vida na Terra. Então, a biosfera é a combinação dos elementos que possibilita a existência de vida nos locais, a existência de seres vivos. Então, há nela a integração da oferta de recursos hídricos, ou seja, tem que ter água para ter vida, aproveitamento de luz, a luz solar é importante para a vida, rendimento do solo, ou seja, um solo que dá muitas plantas, porque afinal de contas, as plantas é que iniciam as cadeias alimentares ao realizar a fotossíntese. E a possibilidade da evolução das mais variadas formas de vida. E por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a estrutura da Terra e até a próxima!